Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, o versículo 17. Assim está escrito: O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse é o texto para meditarmos, falando sobre atuações do Espírito Santo na vida do homem. O Senhor Jesus, quando trouxe à lembrança dos discípulos a promessa do envio do Espírito Santo, o fez dizendo que ele rogaria ao Pai, a fim de que o Pai nos desse ou enviasse outro Consolador, para que ficasse conosco para sempre. Consolador é o Paráclito, que é dado ao Espírito Santo. É alguém chamado ao lado com a intenção de ajudar. Então Jesus ordenou dizendo que ele ia fazer este pedido ao Pai para que ele desse outro Consolador da mesma essência de que Jesus foi aqui na terra e que ele ficasse conosco para sempre. Quer dizer, ele viria para permanecer para sempre. E no versículo que li, o 17, está escrito que ele é o Espírito da verdade. Assim como Deus é a verdade, o Senhor Jesus disse: Eu sou a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a palavra com a qual ele vai trabalhar na vida dos homens, Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Então, um trabalho em conjunto com a verdade absoluta, soberana, permanente, fiel e verdadeira. Esta verdade emana de Deus, e é através dela e por meio dela que o Espírito Santo agirá e fará toda a sua atuação na vida do homem. O que Jesus prometeu foi que esse Espírito da verdade o mundo não pode receber. Por que é que o mundo não pode receber o Espírito da verdade? Porque o mundo vive no espírito do erro, da mentira, do engano, da violência, da maldade, das coisas que não são corretas diante de Deus. Então, o mundo não pode receber por duas razões. Primeiro, porque não vê, não tem a visão do Espírito de Deus e nem o conhece. Nem o vê e nem tem a experiência. Mas os salvos, através do Senhor Jesus Cristo, ele prometeu o seguinte: mas vós o conheceis. Então, uma vez salvo por Jesus, nós passamos também a conhecer o Espírito Santo, a vê-lo pelas suas ações, pelos seus frutos, pelo seu trabalho, pelas suas atuações. E Jesus prometeu que ele não somente viria para estar junto a nós, mas para habitar conosco e estar em nós. Então veja, em todas as áreas da nossa vida, a promessa de Jesus relacionada ao Espírito Santo é que ele viria para habitar, morar, residir, permanecer dentro de nós. Não somente conosco, mas dentro, interiormente. E onde é que o Espírito habita no homem? Ele habita junto ao espírito humano, no centro da vida, do coração, aonde ninguém pode chegar, aonde ninguém pode alcançar. O Espírito de Deus habita ali, juntamente com a palavra de Deus. Então, o que Jesus disse é: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por mais que queira, ele não pode. Ele não tem elementos para receber o Espírito Santo. Primeiro, porque ele não vê.
Segundo, porque ele não conhece, não tem experiência, já pelas razões que eu disse. Vive no espírito do erro, da mentira, do engano, da maldade, da violência, da trapaça e todas essas coisas. Então ele não vê porque não tem o Espírito de Deus. Ele não vê porque não conhece, não tem experiência com o Espírito de Deus. Mas os que, alcançados por Jesus, libertos, transformados e habitados pelo seu poder, eles não somente veem a atuação do Espírito Santo, mas eles têm experiências pessoais com o Espírito Santo. E têm a convicção de que ele habita, ele mora, ele reside, ele é permanente na nossa vida. Então, esta promessa que Jesus fez. Então, o Espírito Santo, como Paráclito, alguém enviado com a intenção de ajudar, ele ajuda o homem em todas as suas necessidades. Veja que para chegarmos ao conhecimento da verdade, chegarmos até o Senhor Jesus Cristo, há necessidade da atuação permanente do Espírito Santo. E ele atua em concordância com a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Então é assim, a palavra de Deus, pessoa que é alcançado por Jesus, é liberto, é transformado, o Espírito Santo convence, vem habitar nele, e ele passa agora a ser um instrumento de Deus, através de Jesus Cristo, para proclamar o seu evangelho, e ao fazê-lo, o Espírito Santo participa, dando a inspiração, as palavras, as pessoas, a oportunidade, e quando o Espírito Santo vem, usa aquela palavra para convencer a pessoa, para tocar no seu íntimo e levá-la ao encontro com Jesus, que disso vai certamente resultar na sua salvação. Por isso, o Espírito Santo, ele ajuda o homem em todas as suas necessidades. Quando olhamos aqui no capítulo 16, os versículos 8 a 11, nós vamos ver uma atuação tripla do Espírito Santo. Veja o que está escrito aqui. E quando ele vier, ele quem? O Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quando ele vier, convencerá o mundo. O mundo aqui são as pessoas. Então ele convencerá as pessoas de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. O que é o pecado? O pecado é a transgressão contra Deus, é a desobediência ao princípio estabelecido por Deus. Desobedecendo a Deus, cai em transgressão no cometimento do pecado, da impureza, da iniquidade e todas as coisas que estão associadas ao pecado, e está tendente a ser julgado, ou seja, a justiça se faz presente naqueles que, no seu estado, eles estão em pecado, e a pessoa, uma vez no pecado, ele deve ser julgado pela sua transgressão. E a justiça é que faz esse julgamento. E o juízo é que dá o veredito. A palavra final é o julgamento sobre aquela vida, naquele estado de pecado, que a justiça já averigou e levou então para o juízo. E o juízo, então, é a sentença final, onde não existe mais nenhuma apelação. Agora, quando a palavra de Deus está sendo pregada, o trabalho do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado, da sua vida de transgressão, de iniquidade, de violência, de erro, de corrupção, de imoralidade, de engano, de tantas coisas que ele tem praticado e que, através da justiça, ele deveria ser levado à condenação. Mas o que é que o Espírito Santo faz? O Senhor Jesus, ao vir, ele veio enviado por Deus para
resolver o problema da humanidade. Jesus praticou, viveu e praticou a justiça todos os dias da sua vida e entregou-se em favor do mundo, das pessoas no seu estado de pecado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus praticou a justiça, ofereceu-se a Deus em favor da humanidade, veio cumprir a vontade expressa de Deus para redimir, para que o homem no seu estado de pecado não fosse levado à justiça e, consequentemente, ao juízo de condenação. Mas através do sacrifício de Jesus, isto poderia ser interrompido e a justiça praticada por Jesus seria colocada à disposição do pecador. Então, quando ele, convencido pelo Espírito Santo de que é um pecador e arrependido do seu estado de pecado, crer na proposta do Evangelho e confessar Jesus no seu coração, o Espírito Santo o convenceu do pecado. Então, a justiça agora é imputada a ele, porque Jesus levou os pecados do mundo e a justiça de Jesus é imputada àqueles que do mundo creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então, o Senhor Deus, através de Jesus, justifica o pecador. E este pecador, justificado com base na justiça praticada por Jesus, ele não está mais sujeito ao juízo de condenação. Então, são as três coisas que o Espírito Santo convence: do pecado, da justiça e do juízo. Então, diz aqui, do pecado da incredulidade, do pecado porque não crê em mim. Segundo, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E todos aqueles que não passarem pelo processo da salvação serão igualmente praticado neles a justiça e, consequentemente, o juízo que está dito ao príncipe deste mundo. Então, é isto o que o Senhor Jesus deixou claro. Então, o Espírito Santo, na sua atuação, ele convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Mas não somente isto. Quando Jesus esteve aquela conversa, quando Nicodemos o procurou à noite para saber alguma coisa, Jesus então observou qual era a necessidade maior de Nicodemos. E aqui no capítulo 3 deste mesmo Evangelho de João, o versículo 5 está escrito: Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver e não pode entrar. Não lhe é permitido. Só é permitido ver e entrar no reino de Deus àqueles que passaram pelo processo do novo nascimento, ou a regeneração. E esta regeneração, ela é feita na participação da palavra de Deus e da ação ou atuação do Espírito Santo, que regenera os homens. Então, todos quantos vieram a Cristo e passaram pelo processo do novo nascimento, eles têm em si agora a atuação permanente, a habitação constante do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, eles foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. Mas também, conforme lemos em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 13, está escrito assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com
o Espírito Santo da promessa, o selo do Espírito Santo. Fomos selados, o selo que nos é dado. E no capítulo 4, versículo 30 está: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quer dizer, marcados e direcionados para o dia da redenção. O Espírito Santo, na sua atuação, ele sela o crente em Cristo e o prepara para o dia da redenção, quando ela se dará plenamente. É o Espírito Santo da promessa. O selo confere propriedade. É o selo do Espírito Santo. É a garantia de que ele está apto a comparecer diante do Senhor para então desfrutar tudo aquilo que lhe é prometido na habitação do Espírito Santo. Mas ele não somente tem o selo do Espírito Santo, mas ele também tem o Espírito Santo como penhor, ou seja, como a garantia daquilo que Deus prometeu, está realizando e consumará todo o seu plano e propósito quando do momento em que ele nos chamar para desfrutarmos a eternidade. Capítulo 1, versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quem é o penhor da nossa herança? É o Espírito Santo. O que é o penhor? O penhor é uma garantia. Quando alguém vai fazer uma compra, um comprometimento, ele dá a sua palavra, o direito de adquirir a propriedade, ele dá um sinal. Aquele sinal impede que aquela propriedade seja oferecida a outro. Por quê? Já tem alguém compromissado. E aquele valor antecipado que ele oferece é tido como um penhor, é uma garantia de que a pessoa vai completar o valor total quando tudo se regularizar. Assim também, nós recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa herança. E no ato que levados a Deus para desfrutar da nossa herança, então nos será dado tudo quanto está incluso na propriedade de Deus que nós somos, porque nós agora somos propriedade de Deus. E o que desfrutamos aqui é somente uma amostra, um penhor, uma garantia, mas há muita coisa ainda por acontecer na nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele também, conforme eu li, ele estará convosco e habitará em vós. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16, está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito habita, ele mora, ele reside, ele permanece. A nossa vida é a morada do Espírito Santo. Ele vem habitar conosco. Como Jesus disse, ele virá habitar convosco e estar em vós. Então, de toda forma, o Espírito Santo tem atuação sobre a nossa vida. Mas ainda em Romanos, no capítulo 8, o versículo 14, veja o que Paulo deixou escrito aqui. Romanos 8 e 14, está escrito assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós agora somos guiados pelo Espírito de Deus. Em João, no capítulo 16, o versículo 13, veja o que está escrito: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará
o que há de vir. Então, observamos aqui, o Espírito Santo é também o guia, o condutor, aquele que nos conduz, que nos guia, que nos orienta, que nos leva. Mas ele não somente é o guia, mas ele ensina-nos muitas coisas que precisamos. No capítulo 14 de João, versículo 26, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é o Espírito da verdade e nos ensinará em toda a verdade e trará à nossa lembrança tudo quanto Jesus disse e deixou escrito. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso professor. Ele nos ensina. Mas não fica por aí. Seguimos adiante. Em Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 16, está escrito assim. Gálatas 5 e 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E Atos 1 e 8, o Senhor Jesus disse aos discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, o Espírito Santo, ele concede poder ao homem, ao crente, ao salvo. Então, a concessão de poder é prerrogativa do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando nós recebemos esta concessão do poder espiritual sobre a nossa vida, para que sejamos, então, um instrumento nas mãos do Senhor e sermos usados por Ele. Mas Ele não somente dá poder, autoridade, dinamismo ao crente, como Ele concede também dons espirituais e dons ministeriais, que são habilidades dadas pelo Espírito Santo para que possamos, então, exercer um trabalho que seja digno do nome do Senhor. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 12 e 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quem faz a distribuição dos dons, sejam eles espirituais, sejam eles ministeriais, é o Espírito Santo, porque a ele foi outorgado esta missão. Então, ele vem com esta finalidade de nos capacitar com toda sorte de recursos necessários para o desempenho da nossa vida de fé e comunhão junto a Jesus. Quem faz este elo entre nós e ele é o Espírito Santo. E ele não somente faz isso, mas ele também testifica ainda com o nosso espírito, para que não fique nenhuma dúvida. Por quê? Uma vez que ele habita em nós, ele testifica no nosso interior. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, está escrito: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então veja quantas atuações nós listamos aqui relacionadas ao Espírito Santo na vida do homem. E nós dependemos desta atuação do Espírito Santo na nossa vida, porque é ele que conhece as profundezas de Deus, as riquezas de Deus, o propósito de Deus, e traz a revelação para a nossa vida e nos coloca numa condição de que o nosso entendimento seja aberto pelo Espírito Santo, o discernimento e a visão espiritual, e possamos compreender as coisas de Deus mediante a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Então, conforme dissemos, o Espírito Santo como Paráclito, ele ajuda o homem
em todas as necessidades. Ele convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Ele regenera os homens. Ele promove o novo nascimento. Ele sela cada crente em Cristo. Ele dá veracidade à propriedade divina sobre nós. O Espírito Santo é também o penhor, é a garantia de tudo aquilo que o Senhor prometeu aos salvos. Ele habita em todas as pessoas nascidas de novo. Ele guia o crente em toda a verdade. Por isso, não há como errar o caminho. Se guiado pelo Espírito, estaremos sendo guiados pela verdade. Ele ensina-nos todas as coisas que são necessárias para o nosso viver. Ele faz a concessão de poder na nossa vida, a concessão de dons, sejam espirituais, sejam ministeriais, e dá o testemunho interior, testificando com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então não há brecha para dúvida. Se o Espírito Santo atua na vida do homem, ele está sendo bem encaminhado, conduzido, instruído e orientado a cumprir o propósito e a vontade de Deus. Que cada um de nós possamos atentar para estas atuações do Espírito Santo e que sejamos, na verdade, um instrumento usados por Deus através da ação, da atuação e do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.